Assim como no primeiro dia a gente recebeu o Biribinha, agora na despedida a gente recebe também o Teatro Biribinha, então que encerra essa temporada aqui em Itaió. Biribinha, muito bom dia, uma satisfação te receber aqui, o nosso vizinho por tanto tempo. Isso. Como é que foi essa temporada aqui em Itaió? Enfim, qual que é o resumo que tu faz de voltar para Itaió, que é quase uma segunda casa? Né? Isso, né? Nós viemos para cá já no mês de agosto, né? Ali no comecinho do mês de agosto, preparamos a nossa vinda para cá e assim, ó, foi uma temporada maravilhosa, né? Até a gente teria mais público para ficar mais tempo, né? As pessoas pedem para nós, pô, por que não fica mais uns dias e tal? Mas a gente já tem uma programação lá já feita com a prefeitura de Presidente Getúlio, né? Para a Semana da Criança. E a gente já está no dia 16, a gente vai estrear dia 24 e a partir da primeira semana de outubro a gente já tem uma programação lá que a gente tem que cumprir. Entende? Então, por isso que a gente não vai ficar mais tempo aqui na cidade. Teríamos como ficar, teríamos público, como sempre a gente tem, mas também é bom deixar aquele gostinho, né, de quero mais na galera para daqui uns 2 anos ou 1 ano e meio a gente tá de volta, né? Para apresentar as nossas temporadas aqui em Itaió. Uhum. E como é que foi, a gente acompanhou praticamente, né, de porta a porta aqui, a nossa equipe sempre que pôde esteve lá, e como é que foi sentir o calor do Taioense novamente, Biribinha? Cara, assim, ó, eu até estava com um pouco de dúvidas, né, de fazer essa temporada agora aqui, em 2025, porque a gente teve aqui em Itaió em 2023 e a gente já fez uma super temporada naquela ocasião. E aí eu pensei, cara, e eu sempre acostumei a voltar a cada 4 ou 5 anos para a cidade, não muito antes, para as pessoas ter saudade, para a gente poder renovar o repertório e tal. Tanto é que a gente não trouxe nenhuma peça nova, né, para essa temporada, só as peças, né, tradicionais. E eu pensei, cara, pode ser que as pessoas, tá aí de novo, né, aquela coisa. A primeira semana deu aquele movimento esperado, né, então eu já pensei, a segunda semana vai cair. A segunda semana se manteve naquele movimento esperado. Aí eu pensei, a terceira semana vai cair. E não caía, e não caía, e não caía. Então isso mostra o carinho que o taioense tem pelo Teatro Biriba, desde a época do meu avô, lá nos anos de 1970, né, que o vô vinha para cá sempre, né, na década de 70 do século passado, e depois a gente vindo nos anos 80, a gente só não veio para cá nos anos 90, né, porque a gente estava no Rio Grande do Sul, mas já nos anos 2000 a gente começou a vir, nos anos 2010, e agora a gente sempre vai estar por aí. Talvez a gente comece a vir mais seguido agora, né? Porque a gente está com uma nova proposta. A partir do ano que vem a gente já muda a nossa estrutura, vai ser uma lona um pouquinho menor, para a gente poder caber em terrenos menores. Aqui em Itaió, a gente sempre tem amplos espaços para nós, mas tem cidades que não tem. Então, uma questão assim de logística do negócio, a gente vai fazer algumas mudanças, mas sempre com aquela intenção, né, de dar conforto e diversão para o público. Biribinha, então agora né, o teatro está se dirigindo a Presidente Getúlio. Qual que é a programação até o final do ano? Provavelmente de Presidente Getúlio a gente vai ir para Ibirama, né? Desculpa, Ibirama não. A gente vai para Ituporanga, né? E aí, depois eu não sei ainda, né? A gente tá indo meio que por etapas, né? Então já tá tudo certo para ir para Presidente Getúlio, daí agora a gente vai para talvez Ituporanga, né? Até quero mandar um abraço para a galera de Ituporanga e principalmente para o pessoal lá da Rádio Sintonia, né? E o nosso sentimento pelo passamento do seu Gervásio, um amigo que a gente tinha desde lá que a gente voltou para a região nos anos 2000, ele sempre prestigiando a gente, sempre apoiando a gente. Para a família toda, um abraço do Teatro do Biribinha. E então assim, então a gente pretende fazer o Presidente Getúlio e depois Ituporanga. E aí depois o futuro a Deus pertence. Verdade. Biribinha, para a gente finalizar aqui, a gente tem hoje a tua despedida, né, as portas abertas aí sem cobrança de ingresso, até porque é um incentivo da Lei Aldir Blanc, né? Não, da Lei Rouanet. Lei Rouanet. Então há esse incentivo para que os artistas eles possam também receber
as pessoas, né, no caso aqui, as portas abertas para que haja também essa possibilidade de quem talvez não pode ou não vai por causa de questão financeira, pode curtir também, né? Pode acompanhar também. A gente fez um projeto de Lei Rouanet, já começamos a desenvolver esse projeto no final de 2022 e a nossa intenção era a formação de plateia, criar nas crianças principalmente o hábito de ir no circo, de ir no teatro, de ir nas manifestações artísticas, né, e culturais que as localidades têm. E o circo é a expressão artística mais próxima do povo, mais acessível ao povo. E aí a gente, na primeira etapa desse projeto, a gente fez com escolas, e a segunda é com o público em geral. E aí as pessoas podem pensar, mas daí vai aquelas pessoas que gostam do Biribinha, vão ir pagando e depois vão ir e não vai formar plateia. Não, porque ontem a gente já fez o nosso primeiro espetáculo do cumprimento formato, dessa etapa, e eu notei na plateia muita gente que não foi em nenhum dia. E são pessoas que não têm condição de ir assistir o nosso espetáculo. Ou que ia na segunda, que a mulher não pagava, mas às vezes na segunda a mulher não pagava, mas o marido tinha que pagar. O filho, né, homem tem que pagar o ingresso, porque a promoção é só para as mulheres. E muita gente não vem porque não tem para pagar o ingresso do filho, né? Às vezes não paga o ingresso, daí não come aquela pipoca. Então esse projeto que a gente fez, essa segunda etapa, foi para prestigiar, abrir para o público, mas para atingir essas pessoas. E aqui em Itaió a gente atingiu. A gente atingiu aquele público que não tem condição de ir. A gente notava, né, que é um público que não foi nos assistir, porque a gente já conhece a plateia, né? E se surpreendendo com aquele ambiente. A gente via que era a primeira vez. Então a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo com esse projeto, né? Então hoje é o segundo e último dia, né, de apresentações aqui em Itaió, aberto para todo o público. Você pode chegar, não vai pagar ingresso para assistir as atrapalhadas do Biribinha, que aí vai ser o nosso espetáculo de despedida aqui na cidade. Esse projeto, né, a gente tem que falar, é pela Lei de Incentivo à Cultura, né, a lei federal, a Lei Rouanet, através do governo federal, o Ministério da Cultura, com o patrocínio das lojas Ava. Tá certo. Biribinha, pra gente fechar, muito obrigado. Valeu. Só uma pergunta que tu vai ter que responder, porque é a pergunta que a gente mais ouviu. O Jandro vai junto? Cara, a gente está em negociação, né? A gente só não definiu quanto é que ele vai pagar pra gente para trabalhar para nós. Mas se ele vier na nossa proposta, com certeza o Jandro está com a gente. Tá bom, Biribinha. Valeu. Obrigado, tá, querido? Obrigado por ter nos alegrado aí por tanto tempo aqui em Itaió. Vamos pro intervalo. O convite está feito, as portas abertas hoje para despedida no Teatro Biribinha.